Resumo de processo civil. Das provas. Com o objetivo de garantir uma maior efetividade ao processo civil, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma série de regras e procedimentos para a produção e valoração das provas no processo. Essas normas visam garantir que as provas produzidas no processo sejam suficientes para a formação da convicção do juiz, e que sua valoração seja realizada de forma imparcial e fundamentada. Uma das principais inovações trazidas pelo CPC de 2015 foi a alteração do ônus da prova. Antes, a lei estabelecia que cabia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com a mudança, o ônus da prova passou a ser distribuído de forma dinâmica, de acordo com a distribuição do ônus probatório. Isso significa que, em determinadas situações, o ônus da prova pode ser invertido, como nos casos em que a parte que detém o acesso à prova é a que se encontra em situação de vulnerabilidade, como em questões de direito do consumidor, ou quando a produção da prova é mais fácil para uma das partes do que para outra. O CPC de 2015 também estabelece as formas de produção de prova admitidas no processo civil. Além das provas documental, testemunhal e pericial, o Código prevê ainda a inspeção judicial e o depoimento pessoal das partes como meios de produção de prova. A inspeção judicial é uma diligência realizada pelo juiz para verificar determinados fatos ou circunstâncias que interessem à decisão da causa. Já o depoimento pessoal das partes consiste na oitiva das partes em audiência de instrução e julgamento, sendo uma forma de produzir prova testemunhal. O CPC de 2015 também traz diversas normas que regulam os procedimentos para a produção de prova. As partes devem apresentar as provas que pretendem produzir desde o início do processo, sob pena de preclusão. Além disso, a produção de prova documental deve seguir determinadas formalidades, como a apresentação em sua forma original ou em cópia autenticada. A produção de prova pericial é regulada por normas específicas, que incluem a nomeação do perito pelo juiz, a intimação das partes para apresentação de quesitos e a elaboração do laudo pericial. As partes podem indicar assistentes técnicos para acompanhar a perícia e apresentar quesitos ao perito. Outro ponto importante do CPC de 2015 é a valoração das provas. O juiz deve analisar as provas produzidas no processo de forma imparcial e fundamentar sua decisão com base nas provas apresentadas. É importante destacar que o juiz não está adstrito às provas produzidas pelas partes, podendo produzir prova de ofício, quando entender necessário para a solução da causa. Por fim, o CPC de 2015 prevê a possibilidade de as partes apresentarem impugnação às provas produzidas pelas outras partes. Essa impugnação pode ser realizada de diversas formas, como a impugnação ao valor probatório da prova testemunhal ou pericial, ou a arguição de falsidade de documento. A impugnação às provas deve ser realizada de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão. Vamos treinar um pouco. Questão 1. Qual é uma das principais inovações trazidas pelo CPC de 2015 em relação ao ônus da prova? A. O autor deve provar apenas a existência do fato impeditivo do direito do réu. B. O réu deve provar apenas a existência do fato constitutivo do direito do autor. C. O ônus da prova é distribuído de forma dinâmica, de acordo com a distribuição do ônus probatório. D. A produção de prova é de responsabilidade exclusiva do juiz. E. Não há alteração em relação ao ônus da prova em relação ao código anterior. Resposta: C. O ônus da prova é distribuído de forma dinâmica, de acordo com a distribuição do ônus probatório. Com a mudança, o ônus da prova passou a ser distribuído de forma mais flexível, podendo ser invertido em determinadas situações. Questão 2. Qual é a forma de produção de prova que consiste na oitiva das partes em audiência de instrução e julgamento? A. Prova documental. B. Prova testemunhal. C. Prova pericial. D. Inspeção judicial. E. Depoimento pessoal das partes. Resposta: E. Depoimento pessoal das partes. O depoimento pessoal das partes é uma forma de produzir prova testemunhal, consistindo na oitiva das partes em audiência de instrução e julgamento. Questão 3. O que é a inspeção judicial no processo civil? A. Uma prova pericial realizada pelo juiz. B. Uma diligência realizada pelo juiz para verificar determinados fatos ou circunstâncias que interessem à decisão da causa.
C. Uma forma de produzir prova documental. D. Uma forma de produzir prova testemunhal. E. Uma forma de produzir prova pericial. Resposta: B. Uma diligência realizada pelo juiz para verificar determinados fatos ou circunstâncias que interessem à decisão da causa. A inspeção judicial é uma forma de produzir prova que consiste na realização de uma diligência pelo juiz para verificar determinados fatos ou circunstâncias que interessem à decisão da causa. Questão 4. O que são quesitos na produção de prova pericial? A. As perguntas feitas pelas partes ao perito para esclarecerem dúvidas sobre a perícia. B. As perguntas feitas pelo juiz ao perito para esclarecer dúvidas sobre a perícia. C. As perguntas feitas pelos assistentes técnicos das partes ao perito para esclarecerem dúvidas sobre a perícia. D. As perguntas feitas pelas partes ao juiz sobre a perícia. E. As perguntas feitas pelo perito às partes para esclarecer dúvidas sobre a causa. Resposta: A. As perguntas feitas pelas partes ao perito para esclarecerem dúvidas sobre a perícia. Os quesitos são as perguntas formuladas pelas partes ao perito nomeado pelo juiz para que ele esclareça dúvidas sobre a perícia realizada. Questão 5. Qual é a forma de impugnação às provas produzidas pelas outras partes no processo civil? A. Alegação de falta de interesse de agir. B. Alegação de nulidade processual. C. Alegação de ausência de fundamentação da prova. D. Alegação de ilicitude da prova. E. Alegação de cerceamento de defesa. Resposta: D. Alegação de ilicitude da prova. A impugnação às provas deve ser realizada de forma fundamentada e tempestiva, sendo que uma das formas de impugnação é a alegação de ilicitude da prova, ou seja, de que a prova foi obtida de forma ilegal ou ilícita. Questão 6. Qual é o prazo para a produção de prova pericial no processo civil? A. 10 dias. B. 15 dias. C. 20 dias. D. 30 dias. E. Não há prazo determinado para a produção de prova pericial. Resposta: C. 20 dias. O prazo para a produção de prova pericial é de 20 dias, contados a partir da intimação das partes para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Questão 7. Em que momento do processo é realizada a audiência de instrução e julgamento? A. No início do processo, após a citação do réu. B. No momento da contestação. C. Após a apresentação das alegações finais pelas partes. D. Antes da sentença. E. Não há previsão de audiência de instrução e julgamento no processo civil. Resposta: D. Antes da sentença. A audiência de instrução e julgamento é realizada antes da sentença, momento em que são produzidas as provas orais e realizada a oitiva das partes. Questão 8. O que é a teoria da carga dinâmica da prova? A. A teoria segundo a qual a produção e o ônus da prova devem ser distribuídos de forma estática, de acordo com a alegação da parte. B. A teoria segundo a qual cabe ao juiz produzir as provas necessárias para a solução da causa. C. A teoria segundo a qual a distribuição do ônus da prova deve ser realizada de forma flexível e dinâmica, de acordo com a distribuição do ônus probatório. D. A teoria segundo a qual a prova produzida pelo autor é sempre mais relevante do que a produzida pelo réu. E. A teoria segundo a qual a produção de prova é desnecessária no processo civil. Resposta: C. A teoria segundo a qual a distribuição do ônus da prova deve ser realizada de forma flexível e dinâmica, de acordo com a distribuição do ônus probatório. A teoria da carga dinâmica da prova é uma das principais inovações trazidas pelo CPC de 2015 em relação à distribuição do ônus da prova. Questão 9. O que é a prova testemunhal no processo civil? A. A produção de prova a partir de documentos. B. A produção de prova a partir da inspeção judicial. C. A produção de prova a partir do depoimento pessoal das partes. D. A produção de prova a partir da perícia realizada por um perito nomeado pelo juiz. E. A produção de prova a partir do depoimento de pessoas que presenciaram os fatos objeto da controvérsia. Resposta: E. A produção de prova a partir do depoimento de pessoas que presenciaram os fatos objeto da controvérsia.
A prova testemunhal é uma das principais formas de produção de prova oral no processo civil, consistindo no depoimento de pessoas que têm conhecimento dos fatos discutidos na causa. Questão 10. Qual é o objetivo da prova pericial no processo civil? A. Demonstrar a existência de um direito subjetivo. B. Estabelecer a verdade dos fatos. C. Demonstração da inexistência de um direito subjetivo. D. Verificação da culpa ou dolo das partes. E. Demonstrar a prescrição ou decadência de um direito. Resposta: B. Estabelecer a verdade dos fatos. O objetivo da prova pericial no processo civil é estabelecer a verdade dos fatos, com base em conhecimentos técnicos ou científicos que não estão ao alcance do juiz ou das partes. A prova pericial é realizada por um perito nomeado pelo juiz, que deve apresentar um laudo pericial contendo as conclusões técnicas e científicas a respeito.